Illuminati, já ouviu falar? Uma organização secreta que quer dominar o mundo inteiro. Esse vídeo nasceu de uma fofoca, mas tem uma história muito real que você precisa saber. E como sempre, o final vai explodir sua cabeça. Então fica por aí que eu te conto. Eu tava na casa de uma amiga que é envolvida com um monte de famoso, quando de repente ela me conta a seguinte informação. Você sabia que o MC fulano de tal é envolvido com os Illuminati? E como você pode imaginar, eu respondi assim: ah é? Me conta mais sobre isso. E ela continuou: Pô, ele conheceu um cara que pediu uma grana pra colocar ele nos Illuminati. Essa galera famosa, rica, é tudo Illuminati. Beyoncé, Jay-Z, Anitta, Neymar, até o Obama. Pra entrar, você tem que vender a sua alma. E eu já tava assim: é mesmo? E se você não mora debaixo de uma pedra, muito provavelmente você já ouviu essa história. Mas e se eu te contar que tem uma verdade muito bem documentada por trás disso tudo? E como sempre, vamos voltar no tempo. No século V na Europa começou o feudalismo, mais ou menos assim. Durante 5 séculos o Império Romano dominou a Europa inteira, o norte da África e o Oriente Médio. E cada lugar que o Império Romano invadia e conquistava, ele colocava uma liderança política e uma religiosa. A liderança política podia ser um rei, um duque, um general, que obedecia diretamente ao imperador. A liderança religiosa era um cardeal, que obedecia diretamente ao papa e impunha a religião oficial do Estado, que era o cristianismo. E esse jeito de exercer o poder deu muito certo, até não dar mais. Pouco a pouco esses líderes ou mudaram de ideia ou foram derrotados por outros líderes que não queriam mais obedecer o imperador. Tipo assim, que se lasque o imperador, aqui eu mando, o exército é meu, é tudo meu. E se alguém não quiser pagar o imposto que eu tô cobrando, mata todo mundo! E esses eram os senhores feudais. Só que a Igreja Católica não caiu, porque os cardeais continuaram obedecendo o Papa. E como a justificativa desses senhores feudais para continuar explorando todo mundo em volta deles era que a autoridade deles vinha do próprio Deus, e para todo mundo que falava pelo próprio Deus era o Papa e a Igreja Católica, o Papa se tornou o cargo político mais importante do mundo. E digamos que ele não estava muito disposto a perder o poder que ele tinha. Para não cair igual ao Império Romano, a Igreja Católica criou uma instituição para espionar, perseguir, prender, condenar e executar qualquer pessoa que fosse uma ameaça para a Igreja Católica, a Santa Inquisição. O medo da Igreja Católica é que surgisse uma outra religião pequenininha, que em pouco tempo dominasse a Europa inteira, como o próprio cristianismo fez. E essa religião realmente surgiu. Os Illuminati? Não, mas calma que eu vou chegar lá. Foi uma outra que se passa nunca ouviu falar, chamada catarismo. O epicentro dessa religião era a cidade de Albi, na França, e em pouco tempo essa religião se espalhou para 5 países, inclusive o norte da Itália, debaixo do nariz de Roma. E se não fosse só acreditar que Jesus era um Deus bom, mas que o Deus do Velho Testamento era um Deus mau, o catarismo acreditava que não existia diferença entre homens e mulheres, e que mulheres poderiam sim ser líderes tanto da igreja quanto das comunidades. A Igreja Católica surtou! O Papa ordenou uma cruzada, que era um nome bonitinho para mandar o exército desses senhores feudais inteiros com uma cruz na frente. Resultado, a cidade de Albi foi devastada e o exército da igreja matou 9.000 homens, mulheres e crianças. E a Igreja Católica começou a mandar pra fogueira todo mundo que ousasse desobedecer o Papa. Mas no final ela já estava mandando pra fogueira qualquer pessoa que divulgasse o conhecimento que não tivesse na Bíblia e começou a perseguir as mulheres. Pega essa visão. Se um grupo ouvisse uma mulher, a sabedoria dela é porque provavelmente essa mulher dominou a cabeça deles com feitiçaria, não é mesmo? É bruxa, manda pra fogueira! E não para por aí. Se uma mulher usa um chapéu pra trabalhar, pra não ficar pegando sol na cara e manter a pele jovem, é bruxa, manda pra fogueira. Se uma mulher resolve viver sozinha, sem um homem pra mandar nela, é bruxa, manda pra fogueira. Se uma mulher cozinhasse a sua comida pra não morrer de salmonela, fizesse um chá de boldo pra curar o estômago, ou fervesse água pra não morrer de cólera antes dos 30, pode pá que é bruxa, manda pra fogueira. Vai vendo. Se uma mulher varresse a casa e tivesse um gato, muito provavelmente na casa dela não teria rato, que foram os responsáveis por espalhar a peste negra. E se ninguém na casa dela morreu de peste, é bruxa. Ah, você já sabe já. E foi defendendo o seu poder que a Igreja Católica formou na sua cabeça a imagem da bruxa que você tem até hoje. Idosa, chapéu, caldeirão no fogo, ervas, uma vassoura e um gato, sacou? Pronto. É aqui que a gente chega nos Illuminati. No século XVIII, grandes mentes da Europa começaram a querer entender o mundo, além do que a Igreja Católica explicava. E cada descoberta dessas pessoas ameaçava o poder da Igreja Católica. Quando um cara chamado Zacarias inventou o microscópio, a humanidade descobriu que a peste negra era causada por uma bactéria e não por um deus bravo querendo matar as pessoas. Um cara chamado Benjamin contou pra geral que a eletricidade é um fenômeno da natureza, inclusive pode ser reproduzida. Galileu falando que a Terra não era o centro do universo e nem era plana. Darwin dizendo que o ser humano não era feito de barro, inclusive tinha evoluído do mesmo ancestral que o chimpanzé. E um cara chamado Denis que teve a coragem de tentar reunir todo o conhecimento feito por todos esses cientistas e filósofos num livro só.
E mais, a ousadia de dizer que esse livro, a enciclopédia, tinha mais verdades que na Bíblia. A Igreja Católica tinha que reagir. Esse movimento cultural de cientistas se chamava Iluminismo, porque eles diziam que a Idade Média tinha sido uma idade das trevas e que só o conhecimento poderia iluminar o futuro da humanidade. A Igreja Católica, por sua vez, começou a dizer que esses caras não acreditavam em Deus e, portanto, eles tinham um pacto com o demônio e começaram a queimar esses cientistas na fogueira. Vai vendo. Vários cientistas começaram a ter medo de divulgar suas descobertas e quando a Igreja Católica descobria algum estudo de um cientista desse escondido, oculto, ela começou a chamar de ocultismo. Sacou? Artes ocultas. E do mesmo jeito que a Igreja Católica inventou a teoria furada da bruxa para perseguir mulheres, ela inventou uma outra teoria furada para perseguir cientistas. A teoria dos iluminados, ou na língua de Roma, os Illuminati. E toda vez que você ouviu a historinha de uma bruxa dizendo espelho, espelho meu, ou de um cientista maluco, demoníaco, querendo dominar o mundo, você só tá ouvindo uma das milhares de versões dessa mesma história criada pela Igreja Católica. Mas você sabe qual parte realmente vai explodir sua cabeça? É que essa tática da Igreja Católica tá sendo usada até hoje. Você vê ela todo dia. Enquanto a Igreja Católica usava o medo e a fé das pessoas para poder ganhar poder e dinheiro, hoje em dia ainda tem um monte de picareta que tá usando o medo e a fé das pessoas para fazer dinheiro também. Então toda vez que você ouvir pela internet alguma teoria furada como terra plana, a teoria do marxismo cultural, a teoria da ideologia de gênero, teoria da nova ordem mundial, o comunismo quer dominar o mundo e comer o seu cachorro, na outra ponta você com certeza vai achar um picareta que tá querendo ficar rico e tá ganhando muito dinheiro, usando seus medos e a sua fé. Pra você que ficou até aqui, muito obrigado. Curte, salva e compartilha esse conteúdo. Deixa aqui no comentário o que você achou dessa história. Marca seu amiguinho que tá acreditando em alguma teoria da conspiração. E eu quero contar uma novidade pra você. Eu ando meio sumidinho daqui porque eu tô trabalhando pra caramba, mas agora, Papai Arapê faz parte do time de creators da Fúria. Então logo logo vocês vão ter novidades. Perdoa o pai pela demora nos vídeos, mas eu prometo que essa semana vai ter mais. E fica por aí que logo logo eu tô voltando pra falar dos assuntos que eu mais gosto. Música, história, política, cultura e arte. É nóis!